Olá, segundos anos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é nossa atividade de número 13 da aula de matemática. Essa atividade ela pode ser localizada no nosso sexto roteiro, na página de número 15. Na aula de geografia, nós já desenvolvemos o assunto, a respeito das profissões. E nós conhecemos várias profissões aqui da nossa escola, não é mesmo? Vocês já estão acostumados com essas nomenclaturas, De professora, diretora, bibliotecária, monitora, auxiliar geral e assim por diante. Agora nós vamos refletir algumas situações que acontecem na escola envolvendo números e quantidades. A proposta de número 1 é o seguinte: a diretora comprou alguns livros para a biblioteca, 5 dezenas e 4 unidades de livros de aventuras e 3 dezenas e 5 unidades de contos de fadas. Quantos livros ela comprou? Então, vocês vão precisar identificarem, primeiro, quanto é 5 dezenas e 4 unidades e depois 3 dezenas e 5 unidades. Vamos fazer juntos? Vamos lá. 5 dezenas e 4 unidades. Então, se a gente colocar aqui, dezenas e unidades. Então, quanto vai ser? 5 dezenas e 4 unidades. Vai dar o número 54, que são livros de aventuras. É isso mesmo? É isso mesmo. E depois, 3 dezenas e 5 unidades de contos de fadas. 3 dezenas e 5 unidades de contos de fadas. Como que a gente vai fazer para juntar tudo isso? A gente vai colocar o quê? Para juntar o sinal da adição. Qual que é o sinal da adição? O sinal de mais. Não é isso mesmo? E aqui para colocar o nosso resultado. Lembrando que a gente sempre deve começar, do lado direito para o esquerdo, ao contrário da leitura. Primeiro eu começo da unidade e depois da dezena. Fazer aqui uma setinha para lembrar vocês. Então, eu tenho 5. 4 com mais 5, quanto que vai dar? 4 com mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos colocar aqui o resultado, número 9. E 5 com mais 3? Nós temos 5 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos livros ela comprou? Que aqui ele está separando aventuras e contos de fada, mas a pergunta é: quantos livros ela comprou? Olha o ponto de interrogação. Então, nós precisamos juntar, precisamos fazer uma adição. 89 livros. Quando existe uma pergunta, precisa existir uma resposta. Não é isso mesmo? Então, qual que é a resposta? Se a pergunta é quantos livros ela comprou, é uma frase, Como se alguém estivesse me perguntando. Ela comprou 89 livros. Não é isso mesmo? Muito bem, vamos para o próximo. Proposta de número 2. Numa escola havia 98 pratos para servir merenda escolar. A merendeira Juliana percebeu que 15 foram quebrados. Quantos ainda restaram? Então, o que a gente vai precisar fazer? Posicionar aqui o 98, identificar quanto é 98, Se eles
foram quebrados, eles não existem mais. Então, essa quantidade aqui não corresponde, né? Se tinha, né? A palavra havia, tinha, não tem mais. 98 e 15 foram quebrados, nós perdemos, né? Não existe mais esses pratos. Quantos ainda restaram? Lembra qual conta a gente tem que fazer para saber o restante? Nós temos que fazer uma conta de subtração. Nós vamos diminuir, nós vamos tirar. Então, se eu tenho primeiro da direita para depois a esquerda, não é isso mesmo? Primeiro da unidade, depois da dezena. Se eu tenho 8, quantidade de 8, ó, 5 mais 3, e eu tiro 5, quanto que resta para mim? O resto é quanto sobra. Resta 3. Resta 3. Não é isso mesmo? E se eu tenho 9 e tiro 1? Ó, aqui tem 5, 6, 7, 8, 9. Vou tirar esse dedo aqui. Quanto que vai restar? Vai restar 8. Então, a gente pode dizer que 98 menos 15, 83. Se existe uma pergunta, precisa existir uma resposta. Como que a gente pode colocar essa resposta aqui? Qual que é a pergunta? Quantos ainda restaram? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Resposta. Restaram 83 pratos. Quando alguém pergunta, a gente responde. Tudo bem? Última proposta número 3 aqui para a gente refletir sobre as quantidades, ó. Em uma sala de aula, Luciana, auxiliar da escola, arrumou as carteiras da seguinte maneira: 5 fileiras com 5 carteiras cada fileira. Quantas carteiras há na sala de aula? Então, o que a gente precisa fazer? Todos nós sabemos o que são fileiras, né? E cada carteira é cada mesa nossa. Então, se nós temos 5 fileiras com 5 carteiras, nós temos duas maneiras aí de chegar ao resultado de quantas carteiras há na sala de aula. Nós já aprendemos, né? Que são a adição, a soma. Eu posso somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou eu posso fazer o quê? A soma de parcelas iguais é a multiplicação, 5 vezes 5. Essa vai ficar de desafio para vocês. Vale até desenhar, ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima.